Olá, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Vão entrando que já já eu trago aqui a professora Carolina Tupinambá para conversar um pouquinho com a gente sobre o Covid, né? E os aspectos trabalhistas e previdenciários, né? Envolvidos nessa discussão do Covid. A gente sabe que existe muita dúvida, né? Nós temos muitas dúvidas ainda de como vai ficar essa questão na prática da caracterização, né? E aí a ideia foi trazer a professora Carolina, que é especialista na área de direito trabalhista, para tirar aí essas dúvidas de vocês, apesar do meu público ser muito previdenciário, muitos colegas atuam no trabalhista também, e tem muita dúvida, né? Como é que na prática vai se dar essa configuração, se pode ocorrer, se não pode ocorrer, se em todos os casos nós teremos aqui a configuração efetivamente do acidente do trabalho, quando aquele segurado pegar ali Covid, se a gente precisa fazer algum tipo de prova, existem muitas dúvidas ainda com relação a isso, né? E temos aqui algumas discussões sobre o aspecto previdenciário. Como é que fica isso para a empresa lá na esfera previdenciária, né? O impacto que isso pode ter, inclusive, nos valores que a empresa precisa pagar, crédito de imposto, a gente precisa lembrar que existe aquela alíquota específica de acidente do trabalho, quais são as saídas que nós podíamos ter aqui, né, pensando aqui no aspecto previdenciário especificamente, o que o legislador poderia trazer para ajudar não apenas ao segurado, mas também à empresa. Então a ideia é que a gente tenha aí essa discussão dentro disso, né? E aí não poderia convidar outra pessoa, minha musa do direito do trabalho, foi minha professora na graduação lá na Universidade do Estado do Rio. Carol tá aqui já vou adicionando ela. E ela vai contar o que a gente precisa saber dentro da área trabalhista, né? Especificamente. E aí eu trago aqui um pouquinho a discussão para a área previdenciária. Olá, professora, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom, Priscila? Tudo bem. Estava fazendo aqui uma introduçãozinha, apresentando você para os colegas, né? Você foi minha professora na Porque graduação lá agora na você está em UERJ. São Paulo, né, Priscila? Oi? Eu vi que agora você está em São Paulo, é isso? Agora eu tô em São Paulo. Assim que eu me formei, na verdade, eu vim para cá porque meu marido tinha vindo trabalhar aqui em São Paulo. Aí eu terminei a UERJ naquela época que estava em greve, né? Que a gente fez aqueles regimes lá excepcionais para o pessoal se formar. Então me formei ali naquele regime especial durante a greve e vim para cá, para São Paulo, né? Estou aqui. E você lida mais hoje com direito previdenciário. Eu só atuo com previdenciário, né? Na graduação, eu já fazia estágio lá na Procuradoria do INSS, né? Então, fiquei ali ao longo da minha graduação só estudando previdenciário mesmo, né? Assim, com foco, né, profissional no previdenciário. E aí terminei a graduação e fui me especializar aí dentro da área, né? Então, hoje, minha vida é o direito previdenciário, né? Coordeno até uma pós-graduação aqui em São Paulo, né? Em direito previdenciário. E aí, minha vida virou para o previdenciário mesmo. Ai, que bom, né? Eu me sinto velha, mas eu gosto de saber. Fico orgulhosa. Velha nada. Você sabe que eu tava comentando com meu marido? Falei assim, hoje eu vou fazer uma live com a professora Carolina. Aí ele, Carolina, Carolina. Eu falei, a Carolina Tupinambá. Aí ele, a musa. Olha como é que ele lembrou que eu ficava com essa brincadeira. Quando eu tava na graduação, eu brincava. Falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a professora Carolina. Ai, só me conta essa. Muito legal. Mas que bom saber notícias suas, Priscila. Que bom. É. Professora, o que a gente tem muita dúvida aqui quando a gente olha para essa discussão sobre Covid, né? Eu acho que eu recebo muita dúvida de aluno, apesar da minha área ser previdenciário, eles acabam tendo muita dúvida também sobre o aspecto trabalhista, né? Covid vai configurar, não vai configurar? É necessário fazer prova da efetiva contaminação? É o empregador que precisa comprovar, em alguns casos, que fez ali as medidas de proteção, né? Que fez ali as medidas de proteção para que esse trabalhador não seja contaminado? Como é que está isso? O que você tem de novidade para poder falar para a gente sobre o aspecto trabalhista? Ah, Priscila, bom dia a todo mundo, seus seguidores. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Realmente, esse ponto, né, da saúde e da segurança ocupacional, acho que é um ponto de entroncamento do direito do trabalho com o direito previdenciário, e na questão da pandemia tem sido cada vez mais relevante. Não sei se vocês viram, no dia 1º de abril, foi publicada uma portaria, deixa eu até pegar o número da portaria aqui,
Não, é a nota técnica. Nota técnica 14127 de 2021. Essa nota técnica, sei, né? Do Ministério da Economia, Subsecretaria da Previdência do Trabalho, ela é bem esclarecedora. Eu sugiro que todo mundo imprima rapidinho para poder dar uma lida por alto. São 10 páginas. E ela traz, Pode né? repetir As o número, questões. professora? 14, para eu poder postar. 14127 de 2021. 14127 de 2021. Foi publicada essa nota técnica agora no dia 1º de abril, tá? E ela é expedida, né, pelo Ministério da Economia, à Subsecretaria do Trabalho e Emprego. Essa nota técnica, ela mudou um pouquinho, quer dizer, esclareceu um pouco algumas questões. Ela traz, são 10 páginas de construção de fundamentos jurídicos para trazer a questão da necessidade da empresa emitir CAT, não emitir CAT, como é que ficam os trabalhadores que sejam contaminados pelo coronavírus no ambiente de trabalho. E é interessante porque ela traz, né, as questões da ANR número 7, da preocupação com saúde e segurança do trabalhador, e ela fala o seguinte, que não se presume a doença ocupacional e, portanto, necessidade de emissão da CAT pela empresa nas hipóteses em que a empresa esteja cumprindo aqueles requisitos, todo aquele normativo daquela portaria 2020, que é aquela portaria que fala no anexo todas as medidas, dá uma olhada nessa portaria também que é importante, uma portaria conjunta, todas as medidas que as empresas devem tomar para seguir os protocolos da OMS sobre saúde e segurança ocupacional no que tange ao coronavírus. Bom, e aí, o que acontece? Na verdade, quando você tem, eu acho assim, quando o Supremo julgou, né, aquela ADI sobre a já caduca, medida provisória 927, a medida provisória 927, né, ela falava no artigo 29 que os casos de contaminação por coronavírus não seriam considerados ocupacionais. E o Supremo, então, declarou que esse artigo seria inconstitucional. Deu a entender para muita gente, uma interpretação meio contrário senso, né, que, então se o caso de contaminação não é considerado ocupacional, isso é inconstitucional, então ele tem que ser, né? Muita gente achou isso mesmo, que todos os casos de Covid seriam enquadrados como doença ocupacional exatamente por conta dessa decisão do STF. Isso. E aí, na verdade, a decisão não surpreende, porque o que acontece, Priscila? Lá na Lei 8213 de 91, o artigo 20, lá no inciso 2º, ele já fala, né, quem é doença, que é doença do trabalho, sei que, aí no parágrafo 1º vem, não vai ser considerada doença do trabalho aquela doença endêmica, quanto mais a pandêmica, né, adquirida pelo segurado, no ambiente não sei o quê, salvo se comprovar um nexo causal, o contato direto pela natureza do trabalho. Então, a regra geral não é doença ocupacional. Cabe ao empregado comprovar esse nexo causal. Só que, então essa vai ser a regra geral. Só que a gente lembra que também tem sei lá, 2, 3 anos, né, que o Supremo decidiu aquela questão da responsabilidade objetiva dos empregadores que oferecem mais risco para a saúde. Foi no RE 82-80-40, um dos REs mais importantes que o Supremo julgou ultimamente em termos de valorizando a saúde e segurança do trabalho. 82-80-40. Nesse RE, o Supremo falou que era possível se estabelecer responsabilidade objetiva do empregador nos casos em que a atividade, né, laboral oferecesse um risco maior para a saúde do que as atividades comuns. Então, veja, o artigo 20 da Lei de Previdência vai falar assim, doença pandêmica não é acidente, salvo se comprovar. Então, regra geral, quem é que vai comprovar? O empregado. Só que se o empregado estiver num ambiente que cause mais risco, eu vou aplicar a tese de repercussão geral do Supremo, RE 82-80-40, para dizer que quem vai provar, no caso, vai ser a empresa que cumpriu e que, por alguma questão, rompeu esse nexo causal. Então,
Até porque, professora, lá na Lei de Benefícios, né, na 8.213, lá no artigo 19, salvo engano, no parágrafo 1º, fala dessa responsabilidade da empresa, inclusive, dela adotar as medidas, né, de segurança coletiva e individual de proteção de saúde daquele trabalhador, né? Então dá para a gente fazer aqui também um paralelo com relação a isso, né? Que a empresa ela também precisa comprovar que ela adotou as medidas de segurança, de prevenção, né? Isso, perfeito. Então vai ficar assim, basicamente, né? Se eu estou num ambiente normal, ou seja, eu não estou numa clínica de saúde, qual pode ser uma dica para a gente pensar se é um ambiente que oferece muito risco, pouco risco? A gente tem algumas pistas, né? Tem aquela classificação da OSHA, que é um órgão norte-americano meio que ligado à saúde e segurança ocupacional, como se fosse o nosso antigo Ministério do Trabalho e Emprego, sei lá. E a gente adota, a gente pode dizer que a gente adota essa classificação por força da ratificação da Convenção 155 da OIT, que fala que a gente tem que buscar as classificações mais atualizadas no meio científico. Essa classificação da OSHA, ela faz assim, as atividades que ofereçam risco gravíssimo, risco grave, risco médio, risco baixo. Então, quem está lá no gravíssimo? Os hospitais, as clínicas de saúde, os atendimentos a público direto. Quem é que está lá no risco baixíssimo? Quem trabalha em atividade isolada, administrativa, enfim. Então, ali é uma classificação. O Ministério Público do Trabalho brasileiro, né, ele também tem uma nota técnica que é meio que no sentido, e faz até referência a essa classificação da OSHA, que também traz atividades de risco grave, de risco médio, de risco baixo, em relação à contaminação do coronavírus. Então, por ali, né, vale a pena a gente olhar a nota técnica do MPT, e ela mesmo já vai fazer a referência das classificações internacionais, para a gente saber, olha, eu estou numa atividade de grande risco ou de baixo risco. Se eu estou numa atividade de baixo risco, presunção. A doença pandêmica, ela não vai ser uma doença ocupacional. Só uma presunção. Eu consigo comprovar? Consigo. Né? O empregado pode provar. Olha, o empregador aqui, ele não libera o uso de máscara, diz que a gente tem que falar diretamente, que a gente atende telefone e a máscara vai abafar a voz, ou sei lá, aqui o distanciamento entre os empregados é muito pouco, é muito menor do que da OMS. Então, o empregado vai ficar com o dever de comprovar essa desobediência, né, das normas, dos protocolos de saúde. Isso para quem está em atividade normal, digamos assim, com risco menor. Agora, quem está em atividade de alto risco, a presunção se inverte por conta da decisão do Supremo, que traz a responsabilidade objetiva de repercussão geral. E aí, nessas hipóteses, o empregado vai ter para si uma presunção de que foi contaminado no ambiente de trabalho. E essa portaria do final de semana, gente, da Semana Santa, ela simplesmente ratifica muito isso. Ela fala, olha, a regra geral vai ser, não emitam a CAT. Não emitam a CAT. Se você está cumprindo a portaria 2020, que traz todas as normas de necessidade de observância de protocolo de saúde, não emita a CAT. Em geral, ela não vai ser uma doença ocupacional, a Covid-19. Agora, o médico aí traz várias portarias do Conselho Federal de Medicina, para dizer, olha, se o médico, contudo, verificar que por conta do ambiente de trabalho que foi contraída e que tem grande chance de ter sido contraída a doença, aí ele vai imprimir um diagnóstico nesse sentido e com esse diagnóstico sugestivo, né, da contaminação no trabalho, a empresa deve sim emitir a CAT. Então, essa nota da CEI, ela foi importante, né, da Secretaria do Trabalho, dentro do Ministério da Saúde, 1º de abril, ela foi importante para colocar esse trenzinho aí nos trilhos, né, para dividir, olha, tem
tem atividade de muito risco, tem atividade de baixo risco. A gente tem uma presunção de não contaminação para quem é em baixo risco. Essa presunção se inverte por conta da decisão do Supremo, mas ainda assim, nessas hipóteses em que eu estou, mesmo no alto risco, cumprindo todas as normas da portaria 2020, é preciso, então, um diagnóstico médico para que a empresa emita a CAT. Então, foi interessante. Eu achei que essa nota foi bem esclarecedora aí no final de semana, para a gente poder balizar um comportamento, porque os RHs ficam muito na dúvida, né, Priscila? Se emite, se não emite, o que faz? Pois é. Tem um comentário aqui da Santana, se alguém tiver observado, acho que travou aqui. Alguém comenta aqui para mim também que ela falou que não está aparecendo no meu perfil para o pessoal entrar na live. Ela comentou que teve que adicioná-la ao seu perfil para conseguir entrar. Se alguém tiver tido essa dificuldade, depois comenta aqui também. A Regina, ela trouxe um comentário muito interessante, que é sobre a questão da possível contaminação do deslocamento para o trabalho, né? E aqui me parece que vai ser quase impossível comprovar a existência de acidente. A gente sabe que a gente teve ali a MP 905, né? Tirando a previsão, né, revogando a previsão do acidente em itinere como acidente do trabalho, mas aí depois ela caiu ali pela 955 e hoje o acidente em itinere continua sendo um acidente do trabalho. E aí isso que ela falou me remeteu, né, a essa lembrança daquelas pessoas que se contaminam por mesmo estando no trabalho em si com uma exposição de baixo risco, como saiu ali na portaria que você indicou, mas elas podem ter esse contato com o Covid no trajeto, né? Enquanto estão se deslocando ali para o trabalho. E que me pareceria, aí você que é de trabalhista pode me dizer muito melhor, mas me pareceria que seria ali um equivalente, que a gente poderia entender que poderia ser um acidente, relacionar isso com um acidente em itinere. Mas me parece que é quase impossível, no caso concreto, a gente conseguir fazer essa comprovação, né? Eu acho muito difícil, muito problemático. Na verdade, para a gente. Porque ninguém sabe, né, Priscila, qual que é o momento exato da contaminação. Exatamente. Então, agora, isso pode ser, assim, indícios, pode ser essa questão do trajeto, do exame do trajeto, mesmo essa nota técnica nova, ela comenta, isso pode ser um indício de contaminação. Olha, aquele empregado, todo dia, ele frequentou o transporte público e durante 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso pode ser um indício a ser levado em consideração no diagnóstico do médico, mas aí mediante atestado, tudo direitinho, né? Agora, eu acho que também pode ser importante a gente falar para o pessoal quais são as consequências práticas da Covid ser ou não ser. Né? Ela ser ou não ser ocupacional. Porque geralmente o pessoal pensa, tem a questão da estabilidade no emprego. Isso é a mais óbvia. O artigo 118 da Lei 8213, ela fala lá, né, que prevê que o segurado, ele, a partir da alta da cessação do auxílio doença acidentário, ele vai retornar ao trabalho e vai ter estabilidade durante 1 ano. Mas esse é um clássico, né? Agora, existem outras questões que têm efeito prático no reconhecimento da causa ocupacional. E aí, por exemplo, necessidade do empregador continuar mantendo o depósito do FGTS. Se eu falo de uma Covid que não se presume causa ocupacional e nem se comprova causa ocupacional, o período de afastamento, né, que vai depender muito de paciente para paciente, ele não vai demandar depósito do FGTS. Quando a gente fala de doença ocupacional, a gente está falando até, né, Priscila, de possíveis repercussões criminais contra o empregador, porque descumprimento de norma de saúde e segurança do trabalho, que leve à caracterização de acidente, por exemplo, você pode estar ali violando 132, 121, não sei lá qual, do Código Penal, que fala, né, dessa responsabilidade, né? Inclusive contravenção penal a gente ter descumprimento de regra de saúde e segurança do trabalho. Então, e tem ação regressiva também aí dentro dessa linha, né? A possibilidade também tem ação regressiva. De benefícios da autarquia poder cobrar os valores pagos ali a crédito de benefício, né? E isso é outra consequência. A questão da inexistência de carência, né? Se eu estou falando de um acidente de trabalho,
a gente também, configurado esse acidente, nós não temos carência para. Não será exigir qualquer carência para concessão do benefício. Você sabe ao passo isso eu acho que é um dos principais motivos que os advogados previdenciaristas vão buscar essa configuração do acidente do trabalho. Porque assim, vamos pensar no seguinte exemplo. A gente tem lá um segurado que nunca trabalhou, começou a trabalhar em uma determinada empresa, está trabalhando há 3, 4 meses, né? Para concessão, seja do auxílio por incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente sabe que algumas pessoas que pegam Covid, elas estão ficando com algumas sequelas, né? Que podem vir a ensejar lá na frente um direito à concessão de aposentadoria. A doença está muito no início, né? A própria medicina não conhece muito bem os efeitos, mas eu tenho um caso na família, inclusive, de um irmão meu, que pegou o Covid, ficou internado, entubou 2 vezes, inclusive, não tinha problema nenhum de saúde, né? 1 mês depois, descobriu-se uma neoplasia no pulmão dele. E na chapa anterior, quando ele foi internado, não tinha nada. Então, o médico acredita que pode ser alguma decorrência do Covid, né? O desenvolvimento ali dessa doença. E a gente vê vários outros casos. Então, assim, pode ser que lá na frente isso gere direito à concessão, inclusive, de aposentadoria. Mas aí observa, tanto para aposentadoria quanto para o auxílio por incapacidade temporária, a gente tem um requisito de carência de 12 meses. Aí pega lá um trabalhador que contribuiu 3 parcelas, pagou 3 parcelas, 4 parcelas. Se ele chega, fica incapacitado e pede um auxílio-doença, ele não vai ter acesso à concessão desse benefício porque ele não preencheu o requisito carência. Mas Priscila, ele pegou Covid, ficou internado 4 meses, quase morreu. Esquece, pessoal, não terá direito à concessão do auxílio. E os advogados aqui na área previdenciária, o que eles vão ter que fazer? Buscar essa configuração da existência de acidente do trabalho para poder afastar esse requisito carência e entregar essa proteção social para o segurado, que é o acesso à concessão do benefício, né? Só que isso para a empresa traz vários impactos, como você mencionou, né? A gente tem aqui a questão da estabilidade, tem a questão do recolhimento do FGTS, tem a questão da possibilidade de ação regressiva, se ficar aprovada ali uma eventual negligência por parte da empresa. E mais do que isso, se a gente olha ali para a parte tributária também desse empregador, a gente tem o aumento da alíquota de acidente do trabalho, né? Você imagina o impacto disso para as empresas daqui a alguns anos, né? O impacto que isso vai ter. Então, me parece que um dos principais motivos para a advocacia buscar essa configuração é, inclusive, para dar ao segurado o direito a acesso a esse benefício, né? Que a gente resolveria facilmente se a gente incluísse lá no rol do 151 o Covid como uma possibilidade de isenção de carência, visto essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Poderia realmente, que aí seria um facilitador, sem dúvida. Agora, isso que você falou ainda é outra consequência importante, esse aumento da alíquota de contribuição da empresa destinada ao financiamento da aposentadoria especial, né? O decreto 3048 vai falar lá, que é aquele velhinho de 99, ele fala lá das etapas, dos percentuais que o empresário vai ter que recolher a partir do volume de CATs emitidas, né? Da frequência de acidente de trabalho. Então, imagina isso. Se a gente estiver falando, sei lá, de uma clínica de saúde, de um hospital, né? O aumento de emissões de CAT, se a gente pensar nesse período, e toda essa consequência prática previdenciária. A gente ainda tem a questão da possibilidade da empresa sofrer a ação de regresso que você fala, que está lá no artigo 120 e 121, ou seja, se a empresa, da lei de benefício. Se a empresa sofre, se a empresa ela faz com que o INSS pague um volume grande, né, de benefícios por conta de eventual descuido, culpa ou mesmo negligência e tal, ela também vai ter que ressarcir o INSS numa ação cuja competência seria da Justiça Federal. Né? Também é outra situação que o pessoal fica na dúvida. Mesmo as ações previdenciais, as ações de acidente de trabalho, elas sendo promovidas na Justiça Estadual, essa ação de regresso do INSS contra a empresa é na Justiça Federal.
Enfim, aquelas multas do decreto 3048 também, quando você não emite CAT e é comprovado que tem que emitir, a empresa também se submete à multa, né? Isso está naquele decreto de 99 também, no 3048. Então, 3048. tem várias situações, realmente, várias implicações práticas nessa questão do reconhecimento ou não da causa ocupacional. A gente tem ali um grande impacto com relação a isso. Eu acho que, para as empresas, eu acho que daqui a algum tempo vai começar a ficar complicado, porque assim, a gente sabe que a gente está vivendo um momento excepcional, né? Então, precisar começar a judicializar esses processos para buscar a concessão desses benefícios. E a gente tem um outro impacto também, que é no valor da RMI. Quando a gente pensa aqui na aposentadoria, né, vamos imaginar que a gente teve um segurado que pegou Covid, decorrente disso desenvolveu outros sintomas que veio a culminar ali com o direito à concessão de uma determinada aposentadoria. Ou que esse segurado ele veio a óbito também, né? Isso impacta diretamente no valor do benefício, tanto da aposentadoria quanto no valor do benefício da pensão por morte, né? Porque a emenda constitucional, lá no artigo 26, ela trouxe uma previsão de que quando for considerado acidente do trabalho, a alíquota ou coeficiente, né, como o pessoal preferir chamar, da concessão desses dois benefícios será de 100%, né? A gente parte, em regra geral, para uma concessão de aposentadoria com um coeficiente de 60 mais 2%, né, para cada ano que exceder os 20 anos de trabalho para o homem ou 15 para a mulher. Mas se a gente prova acidente do trabalho, a gente já vai direto para uma alíquota de 100%, né? Então, aqui na ponta, né, no previdenciário, nesses benefícios, a gente também vai buscar concessão. Não só naquele exemplo do auxílio doença que eu dei, que é para gerar o acesso à concessão a esse benefício, mas aqui na outra ponta, a gente vai precisar também buscar essa configuração por conta da questão do valor da aposentadoria e por conta do valor do valor da pensão por morte, né? Perfeito, e me parece, assim, a gente pensando, né, a nível empresa, que as empresas daqui a algum tempo, elas vão começar a ter muito problema financeiro decorrente disso. Porque a gente sabe que os juízes vão estar sensibilizados, né? Então, a depender do caso concreto, mesmo que talvez não seja ali uma situação de grau de risco alto, né? Pode ser que a gente tenha uma flexibilização disso, apesar do que veio ali dizendo na portaria, né? Aí vai ser a briga que o previdenciário vai ter que comprar de um lado e o trabalhista tentando comprar ali do outro para tentar segurar, né, essas configurações. Mas isso vai acabar estourando na conta de quem? Na conta do empregador, né? Infelizmente. Apesar de eu ser muito pró-segurado, né? De eu ser muito pró-reclamante, apesar de não atuar, mas eu entendo que essa conta pode vir a cair ali no colo do empregador e isso vai causar problema daqui a alguns anos para essas empresas por conta tanto do aumento da alíquota do imposto sobre o acidente do trabalho, né, sobre o número, aumento ali do valor do SAT, mas por todos esses outros desdobramentos, né, como ali ter que pagar o FGTS, enfim, né, então me parece que a gente pode ter lá na frente um problema bem grave com relação a isso. E aí queria fazer um outro apontamento que não tem a ver necessariamente com essa questão do Covid em si, né, mas pegando aqui a época do Covid, que foi aquela suspensão, né, do contrato de trabalho ou aquela redução de jornada. Porque a gente olhando aqui sobre o prisma trabalhista, só para fazer aqui uma pontuação, muitos colegas não sabem que as empresas, durante esse período, elas não precisavam fazer os recolhimentos previdenciários, né? O contrato está suspenso, não precisava recolher. O segurado estava trabalhando ali em regime proporcional, só se recolheu sobre o valor proporcional. Isso gera um problema, porque a reforma da Previdência, ela trouxe a previsão de que, após a emenda constitucional 103, ou seja, após 13 de novembro de 2019, para a gente ter a contagem desses períodos para fins de tempo de contribuição, carência e qualidade de segurado, é necessário que o recolhimento seja de pelo menos um salário de contribuição mínimo. Então, apesar de eu ter ali a minha discordância desse entendimento que o decreto 10.410 trouxe, porque a emenda constitucional só vedou a contagem para tempo, mas fato é que o decreto, quando foi fazer regulamentação, né, e promoveu as alterações no 3.048, ele trouxe essa limitação de contagem para qualidade de segurado e para carência. E aí a gente tem outro problema, que é aquele segurado, a gente está falando aqui de um pouco mais de um ano de pandemia,
que é aquele segurado que está com o contrato ali ou suspenso, ou então está trabalhando ali num regime menor, e ele não está recolhendo no valor do salário mínimo. E aí o que vai acontecer? Ele não tem qualidade, se passar ali o período de manutenção da qualidade de segurado dele previsto lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, ele pode ter ali um eventual acidente, pode vir a óbito, e ele não vai ter qualidade de segurado, porque ele não sabe que ele precisa complementar essas contribuições, né? Então aqui me parece que a gente tem outro Perfeito, problema. não foi pensado nisso não, menina, é verdade. Eu não me deparei com esse problema, não. Mas é verdade. Que bomba relógio isso. Pois é, bomba relógio mesmo isso, né? A pensão, pelo menos, a gente tem uma previsão de que até o dia 15 do ano seguinte pode ser feita essa complementação, né? Essa possibilidade surgiu com a emenda constitucional. Agora, e aquelas pessoas que vão buscar, de repente, uma aposentadoria, sofreu um acidente e precisa de uma aposentadoria? Não vai ter acesso, porque o contrato dele está suspenso. Se ele perdeu a qualidade de segurado durante esse período, e a gente está chegando aqui, né, a um ano, a portaria, a MP, na verdade, ela veio um pouco depois, mas daqui a pouquinho essa galera está completando aí um ano, perdeu a qualidade de segurado, teve ali um determinado, mesmo que seja acidente, que isenta da carência, não vai ter qualidade de segurado para concessão de benefício. É verdade, Priscila. Nossa, que loucura, né? Tanta coisa que a gente nem pensa. Agora, outra coisa que chama atenção, de novidade, essa lei de semana retrasada, passada, a lei 14.128, tu viu? 128. E aí, bom, e aí ela foi publicada, foi agora, dia 20 alguma coisa de março, né? E tem duas situações ali. Institui um benefício que eu não sei como é que alguém vai pagar aquilo, porque fala o seguinte, olha, quem for da área de saúde, aí essa área de saúde, pelo amor de Deus, super latíssimo senso. Porque até o coveiro botaram na história, né? Então, qualquer médico, enfermeiro, não sei o quê, mas quem atua na área administrativa, os caramba, o sujeito que faz o enterro do contaminado, enfim, toda a linha de evolução, de contato com possível paciente de Covid, se vier a óbito, vai ter direito a uma indenização, né? Essa indenização vai ser outro perrengue aí previdenciário que se anuncia, porque a Lei 14.128, ela fala, olha, isso vai ser requerido administrativamente e nós vamos regulamentar agora por decreto como é que vai ser feito isso. Bom, primeira situação é o seguinte, já morreram 500 mil pessoas na área de saúde em média, tá? E se a gente pensar nessa área de saúde com esse conceito abrangente da lei, e verificar, tanto nos órgãos, né, nos órgãos fiscalizadores, como no Ministério da Saúde, tanto COFEM, da Vida, Conselho Federal de Medicina, contabilizando isso, a gente teria uma média de 500 mil mortos pela Covid-19 na área de saúde. Essas pessoas, acredito eu, elas vão receber a indenização. Não faz sentido ser não, quem veio a óbito depois da lei. Não faz sentido, até pela ideia de toda a lei, e até porque a lei fala em relação aos casos passados, como é que vai ser regulamentada a documentação que deve ser levada ao órgão competente e tudo mais. Então, a gente tem 500 mil para trás e sabe-se lá quantos, infelizmente, pela frente. O fato é que a lei vem e fala o seguinte, olha, se presume que esse sujeito veio a óbito por conta da Covid e que essa causa seria ocupacional. E fala o seguinte, a gente vai indenizar no mínimo com 50 mil reais. E, além disso, vamos indenizar com 10 mil reais por ano que falte para que o dependente da pessoa complete a maioridade dos 21 anos. Então, você imagina, assim, um médico que tenha falecido sendo pai de um adolescente de, sei lá, 10 anos, ele vai ter aí em mais 10 mil para chegar a 21, a gente vai estar falando mais de 160 mil reais de indenização. A questão é que a lei 14.128, ela fala, quem perder
a vida, quem vier a óbito, mas também quem perder ou tiver alguma sequela na seara laboral. E aí fica a pergunta, peraí, mas aí a perda da capacidade, a lei fala perda da capacidade permanente, mas ela não fala se é uma perda parcial ou se tem que ser uma perda total. Assim, de pronto, eu fiquei até com dificuldade de visualizar essas sequelas que importem numa perda laboral. Mas consultando profissionais de saúde, lendo mais a respeito, acho que muitas pessoas têm, de fato, sequelas graves que impedem a retomada completa do labor posteriormente à doença, que é um cenário bem, bem triste mesmo. E aí, como é que vai ser calculado essa indenização para o sujeito que tenha ficado incapacitado parcialmente? A lei não fala do assunto, diz que vai haver perícia médica e que agora, mais dia menos dia, nós teremos aí, provavelmente nos próximos dias, um decreto regulamentando. As indenizações me parecem altíssimas para um governo que está super, super travado em renovar o benefício, né, para aqueles trabalhadores que têm um contrato de trabalho suspenso. A gente sabe que não vem pagando o bem desde o final do ano, né? O governo Bolsonaro, então, por mais que hoje, pela lei, a gente ainda possa reduzir salário, com redução de jornada e até suspender, né, para aqueles que ainda não completaram 240 dias ao todo de suspensão, pela lei que absorve a medida provisória 936, o fato é que, se houver suspensão e nada, dá no mesmo, porque o governo não está pagando o benefício, né? Não existe mais parcela para pagar o benefício. E, Então, um governo que não paga um benefício de uma limitação tão aquém das necessidades de cesta básica brasileira, vai pagar indenizações de 100, 150 mil reais. Quando, meu Deus? Então, o que vai haver? Uma enxurrada de ações da Justiça Federal, né? Pessoas recebendo daqui a sei lá quantos mil anos, por precatório, uma verba que a lei garante sem muito contorno técnico, né, Priscila? Porque ficou muito assim, gerou uma super expectativa, porque de fato seria justo que essas pessoas que estão à frente da linha de atendimento da Covid e tenham complicações, ou na pior das hipóteses venham a óbito, elas sejam indenizadas sim. Mas os critérios estabelecidos na 1428 são muito soltos, né? São muito arrastados. Então, assim, não sei o que virá. Ele acaba gerando uma expectativa para as famílias, né? De pessoas falecidas, mas como é que essas famílias vão fazer valer esse direito? O que fala, né? Diz que é uma verba indenizatória, que não vai ter nenhuma incidência previdenciária, mas enfim, como é que a União vai pagar isso? Pois é, ontem eu participei de um debate, né, com professores de várias áreas de uma outra instituição que eu dou aula, e lá a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E aí o principal, cadê a fonte de custeio? A gente não tem uma indicação nessa lei de onde vem a fonte de custeio, né? E a gente sabe que a gente tem previsão constitucional de que nenhum benefício ele pode ser criado sem a respectiva fonte de custeio. Então, existe aqui uma discussão, inclusive, constitucional sobre esse prisma, né? Não veio a indicação da lei de custeio. E se não vier, né, a gente tem aqui um confronto, inclusive, com a própria Constituição, que trata dessa obrigação de que qualquer benefício a ser criado, apesar de não ser aqui um benefício efetivamente previdenciário, mas qualquer benefício, né, que venha a ser criado precisa haver essa indicação da fonte de custeio, né? Discussão lá para os nossos amigos tributaristas, né? Um colega ontem de tributário levantou essa questão e realmente, né, a gente tem aqui, o primeiro ponto é exatamente isso, de onde é que vai sair esse dinheiro, como você bem mencionou, porque a lei não trouxe essa indicação de qual caixa que vai arcar com essa despesa. A indenização, eu acho, super justa de fato. Mas me parece, assim, né, ontem a gente lá discutindo, os colegas, não é justo, né? O nosso legislador, ele fez aqui uma coisa boa, mas eu sempre tenho dúvida se foi uma coisa tão boa assim, né? Porque a gente sabe que, de fato, a gente tem aqui uma omissão do Estado, em alguns casos, relacionados à Covid, né? Omissão ali no tratamento, demora na compra das vacinas, enfim, a gente tem uma série de situações que a gente pode discutir uma omissão.
E talvez essa lei ela veio surgir exatamente para poder barrar esses processos judiciais que iriam discutir eventuais indenizações a depender do caso concreto, né? Por essa omissão, que me parece uma discussão mais doutrinária, mas me parece que, de fato, a gente poderia aqui discutir uma omissão sobre esse prisma. E aí, obviamente, se a gente leva essas demandas para o judicial, né, esses valores seriam calculados a depender, inclusive, da renda daquela pessoa, né? Se a gente olha aqui uma ação, né, tirando do prisma trabalhista. Então, me parece que talvez não tenha sido tão bonzinho assim, seja uma estratégia para poder evitar esse tipo de ação contra a União. Mas quando a gente vai para a esfera trabalhista, surge um outro questionamento, que até a professora Nécia Batista estava comentando comigo ontem, né? Que é uma discussão que ela teve com a professora Ivani Bramante, que é o seguinte: será, e aí vou trazer aqui essa reflexão para você, que é uma discussão trabalhista, né? Será que essa pensão lá da 14121 não pode ter um impacto lá na trabalhista, no sentido de entender-se que pode eventualmente estar substituindo aquela pensão vitalícia? Porque talvez, coincidência ou não, o valor veio de exatamente 50 mil, né? Que é o valor que a gente tem ali na trabalhista, né, para poder discutir esse tipo de indenização. E aí, conversando ontem com a Nessa, ela falou que ela teve um debate com a Ivani sobre isso, né? Ela é monitora aqui da Júnior Turma de Pós-Graduação aqui do Legar, e ela é monitora também de uma turma de pós-graduação que a professora Ivani coordena. E elas tiveram aí esse debate com relação a isso, né? Qual a sua opinião com relação a isso? Você acha que tem esse Eu risco? acho que não. E não compensa. Tem risco? Tem, mas eu acho que não compensa porque teriam naturezas distintas e apesar de a gente ter o mesmo fato deflagrador, digamos assim, né? O mesmo hipótese, mas me parece que as naturezas seriam distintas. E aí eu não creio. Mas com certeza, né, o que vai ter de tese em relação a isso não está no gibi. E também é sustentável que se compense, sim. A gente está num país de poucos recursos, né? Na verdade, a gente tem que pensar que a hipótese mais racional seria até a compensação. Mas, no meu modo de ver, juridicamente não faz sentido essa Não compensação. colaria. Não sei o que a professora Ivani viu, né? E a Nécia. Mas Não sei se eu a cheguei Nécia a está aí ainda, se ela estiver aí, ela comenta, né? Porque me parece que a tese é até sustentável, né? Para quem advoga para a empresa, né? No sentido, mas já houve indenização. Mas também, por outro lado, né? As fontes, inclusive, são diferentes, né? Ali a gente está falando de um pagamento a nível Estado, né? Então, a gente, né, enfim, me parece que também não deveria, ao menos, né, haver essa compensação. Ela a falou que Nécia, sim, estou, mas não colocou aqui a opinião, né? O que elas chegaram lá, a conclusão lá no debate delas. Professora, a gente já está quase caminhando aqui para o final. Não sei se você quer fazer aí alguma ponderação de algum outro ponto antes da gente finalizar. Não, querida, tô bem. Feliz de o pessoal estar aí, feliz de você ser minha ex-aluna, da gente se reencontrar assim, à distância, mais juntos. Realmente me sinto bem velha, mas com você nem teve esse problema. E estão vendo aí seus seguidores, todo mundo falando, ai, como eu sou fã da professora Priscila, fico com o coração cheio de alegria de ver esse tipo de coisa. Que bom que você seguiu esse caminho do magistério, tá aí bonitona, entendendo de tudo, cheia dos alunos, parabéns. Ai, A obrigada, live vai ficar professora. gravada? Vai, eu vou jogar se ela gravar, eu vou jogar pro meu canal do YouTube também, para deixar lá a live com a professora Priscila. Eu vou deixar, eu não ia deixar gravada, não, mas vou deixar aqui gravada, então. Aí você baixa e depois joga lá. O pessoal vai gostar. Foi uma live muito rica, né? Com muita informação, como sempre, né? De você não poderia esperar menos. Não, foi bom, porque a gente falou realmente da nossa portaria, a gente falou da nota técnica, a gente falou da portaria 2020, a gente falou das repercussões do contrato de trabalho em razão de configuração de acidente ou não da Covid, falamos da lei 14.128, então realmente, aquelas considerações que você falou de todas as complicações da complementação do INSS, achei massa, porque eu realmente nunca tinha sacado isso, e isso vai ser um problema que vai se avizinhar aí nos próximos. Que aliás, que já existe, eu que não peguei realmente, nunca tinha me atentado,
Então, vale, deixa gravado assim, Priscila. Muito, muito legal essa conversa. Tá bom, querida? Obrigada, professora. Mais uma vez, obrigada aí por ter aceitado participar. Obrigada por ter sido uma inspiração para poder estar aqui hoje, dando aula. Um prazer te ter Imagina, aqui. Espero te encontrar aí outras vezes aí nesse caminho. Você aí no Rio, eu aqui em São imagina. Paulo. Isso. Ó, saúde para você, pro seu marido, seus filhos. Tudo de bom para Obrigada. você, querida. A filha tá Adorei. para nascer ainda, tá na barriga. Mês que vem ela tá Ah, porque chegando. eu vi pra mãe, eu vi no seu perfil. Mãe, como é que vai ser o nome dela? Duda, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ah, gosta, é simpático, né? Você tá com quantos meses? Tô com 8 meses. Nasce mês que vem. Mês que vem ela tá chegando. Nossa, e tá ótimo, hein? Tá ótimo, não tá com aquela cara só. Eu, no oitavo mês, eu acho que eu tava bem Nossa. inchadona. Ó meu nariz, como é que tá gigante. O rosto tá gigante também. É, não, o nariz tá de grávida, assim. O meu ficou assim também. O meu nariz ficou com batatinha. Ficou batatinha, dá aquela inchadinha. Mas tá com a cara de que super grávida. Já tá na época de fazer aquelas fotos, já postar no Instagram. A gente Pois depois pode marcar uma live só de direito trabalhista previdenciário das grávidas, questão da insalubridade, das grávidas que trabalham sim. com o paciente, o afastamento. Isso aí é cheio de coisa também. Um monte de discussão para poder fazer, com certeza. Com certeza. Mas boa hora para você, hein? Beijo Obrigada. grande. Parabéns. Beijo, Tchau, tchau. tchau.